Olá, sou Gildo Azevedo, professor de filosofia desde 2009 e venho propor mais uma vez, explicar mais uma vez esse esquema, porque a primeira explicação ela não deixou coisas em branco. Então eu vou explicar novamente os 3 gêneros do ser. No grego, os 3 gêneros do ser está no Timeu 52A, linha 7. Platão vai falar dos 3 seres. O ser que é, o ser que sempre se torna no que é e o ser que está em devir. Temos dentro do primeiro ser que é, o ser esférico, o ser de Parmênides. Platão, na segunda navegação, propõe o inteligível, que mais adiante na República ele vai dizer que é o noetos topos. No Fedro é o hiperurânio topon. E no Timeu é o noeta zoa. Essas 3 expressões indicam o plano inteligível do ser e onde estão as ideias que nunca passaram por um processo cósmico para em Platão existir um mundo supraceleste de ideias. Bora lá pro quadro. No grego é Triton de Algemos on. 3 gêneros do ser. 52A, linha 7. Os 3 gêneros do ser. O primeiro gênero do ser é a esfera maior. O segundo gênero do ser é o noetos topos, que eu falei, que é onde estão as ideias. Aqui é a ideia do bem, aqui são as outras formas que fazem uma dualidade com as formas numérico-geométricas. Isso aqui eu chamo de díade. Díade. E o bem em si, como dizem nas doutrinas não escritas de Platão, Platão chamava o bem de uno. Diz Platão que o bem está além da essência, não além do ser. Quando a alma desencarnada está contemplando o plano inteligível do supraceleste ou supraespacial, ele está contemplando as imagens dessas formas, porque o bem ilumina as outras formas e elas refletem a sua epistemologia ou a sua estética, o seu estado ôntico de ser eterno, de ser imóvel, faz com que as formas não se movam, mas elas emitem só suas imagens. Na símile do Sol isso pode ser compreendido. Platão, na símile do Sol, vai dizer que assim como o Sol, aqui, no Horatos Topos, ilumina as coisas sensíveis e as tornam perceptíveis aos nossos olhos físicos, assim o bem, ele, como Aristóteles fala, o equaliza as outras formas. É uma equalização que pode ser também entendido como uma irradiação do bem sobre a díade. Esse é o segundo gênero do ser, que pode ser também o hiperurânio topon. Dizem que as nossas almas desencarnadas estavam dentro do hiperurânio topon, mas no Fedro, Platão vai dizer que a alma vai para um lugar do céu, Urano topon, não para um lugar fora do céu ou fora do espaço. A alma, ela fica aqui, que é o único mundo inteligível de Platão dito no Timeu. Essa esfera menor é a esfera das estrelas fixas e esse X no meio é o cosmos ou mundo. Esse é o terceiro gênero e é nele onde habitamos. A matéria que existia dentro do espaço, ela estava em caos?
e o demiurgo transformou em cosmos. Isso é uma lei. Não existem ordens eternas a não ser a ordem das ideias. As ideias não estão em devir como o mundo. As ideias estão imóveis. Quando o segundo gênero do ser é o ser que se torna no que é. Ele não se torna no que não é. Ele se torna no que é. É um movimento sobre si mesmo. Ou pode ser essa emissão da sua imagem. A forma imita essa imagem. Eu distingo essas ideias supracelestes de formas ontoepistemológicas, porque elas possuem episteme e possuem o formato ontológico, que são os pressupostos do ser de Parmênides: eternidade, imobilidade, unidade e por aí vai. Não é uma alma ontoepistemológica que vem pelo logos, vou chamar isso de logos, essa seta, traz as imagens das formas, não são as formas mesmas que vêm no logos. Porque se fosse assim, se a ideia de justiça, por exemplo, saísse do noetos topos e entrasse numa alma que está com o olho para fora do espaço, só essa alma tinha essa ideia, as outras não teriam. Aqui está a questão da unidade e da multiplicidade, do uno e da díade. Do uno relacionado, equalizando a díade, as ideias surgem e marcam a nossa alma. Essa imagem da ideia, ela entra na nossa alma, que é a ideia epistemológica. Ela não possui o prefixo onto, a forma inata. Porque a forma inata na nossa alma cefálica, ela se move, ela foi construída, ela é eterna. Nada a ver com as formas que estão no segundo gênero do ser, que é o noetos topos, o hiperurano topo e o noetos u. O que mais? Esse é o ser em devir. Os três gêneros do ser. O ser que é, o ser que sempre se torna no que é, e o ser em devir. Você vê isso no Timeu. Indo ao Fedro. Quando uma alma que está aqui no mundo, ela desencarna, ela vai ser julgada, e se for salva no julgamento final, no juízo final, ela irá para dentro do céu. Dentro do céu existem os deuses, os daimons e outras almas, as almas dos sábios. As ideias não estão dentro do mundo inteligível de Platão, que é Ekei, Frônimo. Frônimo é inteligível, mas é um juízo inteligível ativado pela dianoia, não pela noesis. Então, o Ekei Frônimo, o mundo inteligível intraceleste de Platão, não existem as ideias dele. Então não existe mundo inteligível em Platão das ideias. Só existe um mundo inteligível, como diz no Timeu. E não foi feito o outro ao lado e nem acima. Acima do terceiro gênero do ser, há o segundo gênero do ser, das ideias ontoepistemológicas, que geraram ideias epistemológicas, somente epistemológicas, que são essas ideias aqui, que são as imagens das ideias, que é captada pela alma com o olho para fora do espaço, e ela se enche dessas ideias. Como o Reale fala, a alma ela é marcada por uma ideia. Pelo processo da reminiscência, da anamnese, o nosso intelecto ele se volta para si mesmo e começa a contemplar dentro da própria alma, que ele é o olho, as ideias inatas nessa própria alma.
eu digo que a alma é um noetos topos epistemológico, enquanto esse outro aqui é um noetos topos onto epistemológico. Por que a alma é um noetos topos? E mais, a alma é o noetos topos fora da caverna de Platão. No grego tem topos noetos, não tem cosmos noetos, tem noetos topos. Noetos topos significa lugar inteligível. Lugar é o recipiente. Ele só diz o recipiente. E que dentro desse recipiente estão as formas, que nunca mudaram, que nunca atinaram para formar um mundo de ideias. Nem um mundo de ideias supracelestes. Um único mundo inteligível de Platão não é das ideias. As ideias estão fora e acima do único mundo inteligível de Platão, que está no intervalo entre a camada das estrelas fixas até a última camada do céu, que é essa aqui, que a alma se põe sobre as costas do céu, segundo Fedro, e o cocheiro dessa carruagem alada que Platão disse representar a nossa alma, ele põe a cabeça para fora do espaço. Porque nas costas do espaço é a incidência desse logos que vem do segundo gênero do ser, e aqui forma-se a planície da verdade, cheia de imagens e de formas. Outra coisa, o espaço. Espaço é cora no grego. E se a gente for num dicionário epistemológico, a gente vai entender que cora significa placenta. Então o espaço é a placenta do equeifrônimo e do horatos topos, que é o lugar sensível do ser. Aqui, horatos topos. É aqui dentro, onde o cosmos está. Última camada do céu, camada celeste das estrelas fixas, como eu falei. Sim, o demiurgo. O demiurgo, ele não se espelhou no mundo inteligível, que aqui não há um mundo inteligível, mas um lugar inteligível de ideias que nunca passaram do caos ao cosmos. Ele contempla essas ideias, contempla as ideias e transformou o caos no cosmos. Ou no terceiro gênero do ser, ou o ser em devir. E aqui são as formas, e as formas numérico-geométricas. Esse triângulozinho acima dessa esfera é o olho da alma, e aqui é a alma tripartida. A alma racional, o cavalo branco e o cavalo preto. Da alegoria da carruagem alada no Fedro. Bom, como eu disse no vídeo anterior, esse esquema eu tirei das minhas leituras de Platão, principalmente Timeu e Fedro e outros, e cheguei a essas conclusões. Primeiro, que Platão mostra nos seus diálogos que as ideias são formadas, que certos tipos de ideias são formadas. Platão diz também que para contemplar o segundo gênero do ser, só quando a alma está desencarnada. Nossa alma encarnada, não consegue contemplar o hiperurano topo, o lugar supraceleste. O nous não mira para fora do crânio, porque dentro da alma cefálica existem marcas gravadas das ideias reais. Então, a dialética, enquanto ginástica mental, faz com que o nosso intelecto ele vá relembrando dessas ideias e pondo-as em prática, porque elas têm a função psicossomática.
Se eu tenho o bem na mente, ativo ele, ou relembro dele, relembro do que é o bem que está aqui em mim, na minha mente, na minha alma, eu vou praticar o bem, que é o um nas doutrinas não escritas. Então, curtam meu vídeo, se inscrevam no meu canal, que quase todos os dias estou postando vídeos aqui no YouTube, fazendo esquemas. Esse esquema eu já vou desutilizá-lo. Eu vou apagar e colocar outro esquema. Eu pretendo fazer um esquema sobre a cosmologia de Plotino, que foi o terceiro grande filósofo depois de Platão e Aristóteles. São os três grandes filósofos: Platão, Aristóteles e Plotino. Plotino viveu no século III depois de Cristo e transforma a filosofia de Platão numa filosofia mística. Plotino é defensor do êxtase místico. Êxtase significa pôr-se para fora, estarsis significa pôr-se de pé ou estacionar. É uma hipóstase. Depois nós veremos melhor esse conteúdo de Plotino. Então até mais. Obrigado por assistir o meu vídeo, meu humilde vídeo.